Bom dia, meu povo. Cadê essa professora que não aparece nunca? Que é isso, professora? Esse café tá atrasado. Pessoal, tem alguém aqui que começa a fazer live 6 horas da manhã, vocês acreditam? E aí, nesse tempinho aí, a gente demora um pouco, mas vambora, vambora. Estão vendo que tem gente que é mais animado do que eu? Eu começo 8. Hoje tá começando 8h14, não é? Mas tem gente que chega aqui 6 horas da manhã. Veja só que animação. Bom dia, bom dia. Quero saber se está todo mundo bem, todo mundo acordadíssimo. E já vou passar e dar um bom dia para minha mãe amada, que está bem por aqui, que eu já vi ela dando bom dia. Que o Espírito Santo te ilumine. Amém, amém. Beijo, mami, te amo. Então, rumbora começar? Pessoal, olha só. Hoje eu escolhi Banca Fundação Carlos Chagas, que os alunos estão pedindo muito. Alguém aí é da Bahia que me pediu demais Banca FCC, que diz que vai ter um concurso importante lá na Bahia. Só me dá aí uma notícia de quem é que vai fazer algum concurso organizado pela Banca Fundação Carlos Chagas. Ontem à noite eu já mandei um e-mail para todo mundo, mandei o link da aula, já mandei o material. E aí só me dá notícia, meu povo. Quem é que vai fazer algum concurso organizado pela Banca Fundação Carlos Chagas? Me diga. Então, só sei que Bahia tem algum concurso importante lá, pronto. Juliene, ó, Secretaria da Bahia. Tô dizendo que é Bahia aí na alta. Muito bem, Juliene. Pensei em você, acho que foi você que me pediu na aula passada, não foi? Que tá pedindo em mais de uma. Eu falei, gente, tem alguém que tá gritando por Fundação Carlos Chagas, então, vambora. Podemos então começar? Aí olha só, pessoal, eu mandei a última prova que foi aplicada pela Banca Fundação Carlos Chagas. Pronto, Luciane, essa aí também tá no radar. Vou colocar no próximo café, tá bom? Então essa aí, vambora pra impar, né? Também, pode deixar. Então, joia. Pessoal, eu mandei para vocês a prova inteira, última prova aplicada pela Banca Fundação Carlos Chagas. Só que nós não vamos resolvê-la toda, porque são 20 questões, questão de interpretação mais arrochada. Aí por que eu mandei primeiro? Por que eu mandei a prova toda? Porque eu vou mostrar para vocês o perfil da banca, nós vamos passar aí um raio-x, passar o olho e ver o que a banca tem cobrado, como tem abordado, e nós vamos recortar os itens de gramática, tá bom? Mas a nossa missão aqui é fazer um raio-x na Banca Fundação Carlos Chagas e ir direto para a parte de gramática. Muito bem. Bom dia, Maria. Aula direcionada à Banca IA. IADES foi semana passada, Sandra. Inclusive, já tô gravando aqui material com provas quentinhas da Banca IADES, tá? Foi semana passada. Consuplan. André, você é de que cidade? Depois me fala qual concurso que tá tendo aí que vai ser Consuplan. Porque eu tenho falado, gente, toda vida eu falo isso, que é pouca linha para tanta banca, viu? O que tá tendo de banca não é brincadeira. Então, vamos. Mandamos tudo por e-mail. Gente, ontem eu mandei e-mail para umas 16 mil pessoas, para vocês terem ideia. Tem de estar inscrito no Café com Gramática, tá? Para poder receber. Secretaria... Não, essa não foi, Juliene. Eu não achei essa de Secretaria de Educação do Espírito Santo. Não está disponibilizada nem no questões de concursos, nem na banca. Se alguém tiver o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo que quiser mandar para mim, eu vou ficar muito grata, porque eu já procurei essa prova e ainda não achei, tá? Essa daqui foi TRT da 4ª Região, prova aplicada agora dia 10 de julho, beleza? Então, vamos. Você conseguiria a prova toda? Não, não foi da Secretaria de Educação. Se alguém aqui for do Espírito Santo, que tiver feito essa prova e quiser mandar pra gente, a gente agradece, tá bom? FGV, Valsêmia, já tem um curso prontíssimo, já gravado, novinho, gravei neste ano, gravei já quase na metade desse ano, completo da FGV. É só entrar no meu site, alinerise.com.br, vai ter lá um completão FGV. Tem as 80 mais da FGV, que são as 80 questões mais importantes da FGV, e tem também o curso completo, que é com teoria e as 80 questões, beleza? Então, vamos. Todo mundo acordadíssimo? Podemos começar ou não?
Neste fim de semana eu fui para a roça, meu povo, já tomei um banho de rio, relaxei. Agora eu estou renovadíssima para a gente arrochar nessa semana. Então, vamos. Como eu disse, primeiro eu vou ler tudo para a gente fazer um panorama, para mostrar para vocês qual é a pegada da banca. Só antecipando, Banca Fundação Carlos Chagas, pessoal, tem um nível muito alto. A prova normalmente é muito difícil. Essa eu achei que o examinador pesou mais a mão na parte de interpretação. Porque colocou Machado de Assis, colocou, quer ver o outro autor que ele colocou, que eu já vou mostrar para vocês agora, Mário Quintana e Machado de Assis. Olha só que delícia, pessoal. Então, eu acho que ele pesou um pouquinho mais na interpretação. Gramática foi mais previsível, mas normalmente as questões de gramática da FCC são questões muito difíceis. Curso para FCC, o nível é lá em cima. Não é curso fácil de jeito nenhum. Então, quem for fazer concurso aplicado pela banca Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, já pode ir muito, muito, muito preparado, tá? Não é prova, é prova que normalmente exige muito, tanto na preparação quanto no momento da prova. Quem for fazer FCC, pessoal, pode ir tranquilo, que não vai dar tempo de ler a prova toda. A maior probabilidade é que você não consiga nem ler a prova toda de tão pesada, de tão elaborada que é, tá bom? Então, vamos lá. Pois é, Juliene, eu tenho a de geografia. Juliene, se você tiver a parte de português, você poderia mandar para mim, porque eu não consegui nem a parte de conhecimentos básicos, tá bom? Então, vamos. Começando então. Bora arrochar aí nosso raio-x da Banca Fundação Carlos Chagas. Então, conforme eu disse, coloquei a prova inteira, tá? Coloquei prova inteira, tá aqui. Primeiro texto, Machado de Assis, Quincas Borba. Olha que bacana, pessoal. Não leremos o texto, tá? É o raio-x da parte de interpretação. Aí, primeiro, tá vendo? Questão número 1, ele quer saber qual a reflexão, de acordo com a reflexão de Rubião, como é que poderíamos caracterizar esse personagem. Só lembrando, pessoal, que quando examinadores colocam textos literários, a prova tende a ser muito, muito, muito mais difícil. Ler Machado de Assis não é fácil. Ler um fragmento de Machado de Assis na hora da prova é muito mais arrochado. E tem sido uma tendência, tá? Banca Quadrix, por exemplo, que está em alta aqui em Brasília por causa do concurso da Secretaria de Educação, tem colocado textos literários muito bons. Então, pegou alguma prova, viu que o primeiro texto é de literatura, já pode se preparar psicologicamente que o negócio vai ser bem arrochado. Então, questão número 1, de interpretação, de um texto, essa prova foram 15 questões. 1, 2, 3, tudo interpretação. Aí aqui ele colocou o depreende-se, depois ele quer saber aí a perspectiva do narrador, ele quer saber sobre o discurso indireto livre, depois a gente pode... Natália disse que o texto dela está desfocado. Com certeza é a resolução que você está assistindo. Você tem que, para quem está aí embaçado, você tem de clicar na engrenagenzinha e colocar 1080, né, Dário? Então, clique aí na engrenagenzinha que tem no seu vídeo, escolha qualidade e coloca 1080, que aí vai melhorar para você, tá bom? Então, aqui a gente tem indireto livre. Depois a gente pode até fazer, pessoal, uma live, um café com gramática, só falando do tipo de discurso. Depois, questão número 5, ele quer o significado das palavras. Então, olha só, de um único texto, 5 cobrando interpretação. Perfeito? 6. Ele falou o seguinte: considere os seguintes trechos do texto. Essas 6 eu vou fazer porque, apesar de cobrar também a parte textual, cobra a parte gramatical, porque a questão número 6 ele está querendo retomada. Então, a palavra que ele escolheu, o termo que ele escolheu está retomando quem? E aí, por meio dessa questão, nós já vamos antecipar uma outra questão. Então, já fica no radar.
Do primeiro texto foram 10 questões, tá bom? Do primeiro texto, 10 questões. Até agora, 5 cobrando interpretação de texto do nosso querido Machado, olha que delícia. Aí agora ele já vai começar a funilar cobrando aspectos gramaticais. Aí ele começa com texto misturado com gramática e daqui a pouco ele coloca só parte gramatical, tá bom? Então vamos lá. Aí ele colocou o seguinte, questão número 6. Considere os seguintes trechos do texto. Quem ouvisse com os polegares metidos no cordão do chambre e tudo, desde os chinelos até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. Aí ele falou que esses trechos retomam um termo mencionado anteriormente, a palavra sublinhada apenas em o quê? Aí ele colocou assim, veja só. Considere os seguintes trechos. Quem ouvisse, aí ele falou que esses trechos que estão sublinhados retomam um termo anteriormente mencionado no texto, a palavra sublinhada apenas em qual alternativa? Qual é o comando aqui, pessoal? Ele está querendo cobrar, se ele falou que alguma dessas palavras está retomando alguém, ele está querendo saber qual dessas palavrinhas estão aí como elemento coesivo. Quem é que está aí para estabelecer uma conexão com o termo anterior? Aí ele sublinhou o e o o. E aí nós já sabemos, olha para cá, que nós temos substantivo como núcleo. Artigo, adjetivo, pronome, numeral naturalmente acompanham o substantivo. O pronome pode substituir o substantivo, o numeral, o adjetivo. Agora, um artigo nunca substitui. O artigo apenas acompanha o substantivo. Então, quando ele escolhe essas palavrinhas, o e o o, e aí ele quer saber qual que retoma, então nós não escolheremos o artigo. Todos acompanharam o meu raciocínio? Diga sim ou não. Então, certamente aqui a gente vai ter de escolher um o que seja um pronome, perfeito? Vocês estão vendo que quando a gente lê a estrutura número 2, nós temos o seguinte: tudo, desde as chinelas até o céu. Nós temos aí o acompanhando a palavra céu. Na 3, não gostava de bronze, mas o amigo Palha. Na verdade, aqui é o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. Vocês estão vendo que acabamos de encontrar duas palavrinhas que acompanham o substantivo. Então, com certeza, em 2 e em 3, o que ele escolheu aqui é artigo. E o artigo não retoma nada. O artigo não é elemento coesivo. Então, com certeza, não é o 2, não é o 3, não é o 2, não é o 3, só pode ser quem? O 1, beleza? Então, aí, com muita tranquilidade, nós conseguiríamos eliminar. E vocês concordam que na 1, quando ele coloca quem ouvisse com os polegares metidos no cordão, quem ouvisse, tá vendo alguém. Eu vou voltar lá no texto só para a gente pegar o referente, olha só. Ele colocou assim: Rubião fitava em enseada, era 8 horas da manhã. Quem ouvisse, vocês estão vendo que é exatamente esse elemento que ele escolheu. Quem ouvisse é quem visse quem? Fala para mim. Rubião. Então, esse é exatamente o elemento coesivo que apareceu aí. Este é um pronome, vou puxar para cá, é um pronome oblíquo átono, que é um pronome que vai substituir, é um pronome que substituiu, é oblíquo porque não funciona como sujeito, é átono porque ele é utilizado sem preposição. E se ele está recuperando o que foi dito antes, com certeza nós já conseguimos classificá-lo como recurso anafórico.
Eu sei que eu não preciso dizer, porque você sabe, mas o recurso anafórico é aquele que recupera o que foi dito anteriormente e o catafórico antecipa alguma informação. Então, ele escolheu dois que eram artigos, mas o artigo apenas acompanha, o único que substituiu foi o que substituiu o rubião. Fácil é muito fácil, meu povo. Na minha opinião, essa foi de grátis, hein? Então, vambora caminhar. Vamos, vamos, vamos. Em outro momento, a gente pega para trabalhar com toda a interpretação, perfeito? Questão número 7, tá cobrando figura de linguagem. E aí, olha só, já aproveitando para a gente fazendo comentários com relação à banca. Não é em todo edital que a banca Fundação Carlos Chagas coloca figuras de linguagem, tá? Então, é bom você olhar no edital do seu concurso para ver se a banca vai ou não cobrar figuras. Então, figuras de linguagem a cada dia tem caído mais e eu tenho achado muito interessante, eu estou sempre comentando, o fato de terem aumentado tanta quantidade de textos literários. Inclusive, no projeto base para o concurso do Senado Federal, que vai ser organizado pela Banca Fundação Getúlio Vargas, está previsto cobrarem literatura brasileira. Ou seja, literatura está voltando, hein, meu povo? E figuras de linguagem que cobravam muito pouco têm aí tomado de novo o cenário. Perfeito? Tá todo mundo bem? Me diga sim, não, não sei, sei lá. Todo mundo acordadíssimo? Essa questão foi bem tranquilinha. E esta prova, pessoal, repito, foi a última prova aplicada pela Banca Fundação Carlos Chagas para analista, para nível superior. Perfeito? Então, vamos. Questão número 7, figuras de linguagem. Já fica aí outro tema para o nosso café. Gente, a gente precisa de muito café junto, não precisa? Porque é tanto tema, é tanto conteúdo, é tanta matéria, que eu acho que a gente ainda tem aí pelo menos mais uns 5 anos para tomar café juntos, não é, meu povo? Então, vamos. 8. Ele falou o seguinte. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Em relação à oração que a sucede, a oração sublinhada expressa uma ideia de que ele quer saber o seguinte: essa oração aqui, tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Vocês estão vendo? Vou colocar. Temos oração 1 e oração 2. Aí ele quer saber qual é a relação semântica da oração 1 com relação a 2. Quando ele fala tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Vocês concordam? Aí ele quer saber se é uma consequência, comparação, concessão, causa, condição. E acredito eu que esse segundo verbo já indica bem. Quando eu falo que escolheria a bandeja, tivesse de escolher, escolheria a bandeja. Vocês estão vendo que a gente já tem o tivesse, que já é o pretérito imperfeito do subjuntivo, que já traz uma possibilidade, combinada com o futuro do pretérito, que é o escolheria. Eu acho que aqui a gente vai com tranquilidade. Conseguem me falar o que vocês marcariam? Concordam que eu poderia falar o seguinte: se eu tivesse estudado um pouquinho mais no último concurso do Senado, eu teria passado. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Se eu tivesse me dedicado um pouco mais, eu teria gabaritado. Estão vendo que eu estou colocando uma possibilidade, que é uma condicional, combinada com o verbo no futuro do pretérito, que confirma essa condicional. Então, quando ele coloca tivesse, porém, de escolher, ele está falando, se eu tivesse de escolher, eu escolheria a bandeja. Se eu tivesse de escolher, eu escolheria a bandeja. Então, com certeza, o que ele quer é exatamente a relação que existe aqui, é de condição. Aí eu vou só comentar novamente, gente, essa combinação que eu acabei de destacar aqui é uma combinação mais do que necessária. Esse tivesse é o futuro do é o pretérito imperfeito
do subjuntivo. O subjuntivo já apresenta exatamente essa possibilidade. Não tô conseguindo nem escrever, meu povo. Estão vendo só aqui? O que é isso, Dara? Eu consigo mais nem escrever possibilidade aqui. Coitada. E o escolheria é exatamente o futuro do pretérito, que também fica no campo da possibilidade. Olha para cá, olha para cá. Essa combinação é uma combinação mais do que necessária. Às vezes a pessoa fala assim: ah, se eu não estivesse tão cansada, eu acordava cedo para assistir ao café. Não, tá errado. Se eu não estivesse tão cansada, eu acordaria mais cedo. Então é o SSE com iria. Pode deixar aí anotadinho que esta é uma correlação verbal que é mais do que necessária. Aí, de novo, você fala: ah, mas se eu não tivesse tão cansada, eu ia para a aula. Se eu não estivesse tão cansada, eu iria para a aula. Perfeito? Então, digo de novo: pretérito imperfeito do subjuntivo combinado com o futuro do pretérito. Meu povo, me conta se está todo mundo bem. Fácil ou difícil? Penso que foi tranquilinho, não foi não? Antes de eu continuar, só me diga, por favor, pessoal, quem é que está aqui pela primeira vez? Antes de continuar, me diga quem está pela primeira vez e de qual estado você é. Só me dá aí uma notícia, só a fofoca completa, meu povo. Então, rumbora, rumbora. Molhar o bico. Questão número 9. Ele falou o seguinte: um criado trouxe o café. Rubião pegou a xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Deixa eu só ler aqui rapidão, pessoal, ó. De Fortaleza, Formosa, Rio Grande do Norte, do Ceará. Olha só que maravilha. E é a primeira vez que está participando do café? Ou não? Me conta aí, se é a primeira vez. Se for, diga sim. Não sei se é meu celular, mas a imagem não está boa. Fernanda, é a resolução. Você precisa clicar na engrenagem e colocar na qualidade 1080, que você vai perceber que vai ficar bacana, tá bom? Bom dia, Solange, querida. Então, vamos, ó, voltei para cá. Ele colocou assim, questão número 9. Um criado trouxe o café. Rubião pegou a xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Os termos sublinhados referem-se respectivamente a... Gente, outra questão que cobre interpretação de texto, só que de maneira mais pontual, cobrando de novo a parte da coesão. Este é um tema de altíssima relevância para qualquer concurso, tá? Coesão é de altíssima relevância. Aí ele escolheu o lhe e escolheu o que e quer saber quem é que retoma. Aí veja que nós temos: um criado trouxe o café. Rubião pegou a xícara enquanto lhe deitava açúcar. Peraí, é só interpretar. Tá dizendo que ele, sujeito elíptico, ele quem? O Rubião deitava, esse deitava açúcar é esquisito, né? Então, deitava, colocava açúcar onde? Fala pra mim, pessoal, na xícara, beleza? Então, enquanto lhe deitava açúcar, enquanto deitava açúcar nela. Então, este lhe aqui está recuperando exatamente quem? A xícara, perfeito? Não poderia, veja que quando fala lhe deitava açúcar, ele não poderia estar colocando açúcar no criado. Não tem lógica, beleza? E ele está deitando açúcar exatamente na xícara de café. Vocês estão vendo que você poderia pensar: ah, professora, mas ele não poderia estar deitando açúcar no café? Mas estão vendo que ele não colocou nenhuma opção. Não vai deitar a xícara no Rubião, não vai deitar a xícara no criado. Só pode ser, não vai deitar o açúcar, né, meu povo? Então, não vai deitar, vou falar de novo.
não vai deitar o açúcar no rubião, não vai colocar o açúcar no criado, só pode ser na xícara. Preste atenção, preste atenção. Essa setinha que eu acabei de puxar é do sujeito elíptico de deitava. Quem fazia isso era o rubião, perfeito? Então, esta setinha que eu puxei aqui em cima foi para indicar que o rubião é que fazia isso, que colocava açúcar na xícara. Aí depois, ia mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Aqui também acredito eu que sem nenhuma dificuldade na vida, esse tema é um tema de altíssima relevância. Apareceu o que? Eu olho para trás. Vocês estão vendo que antes do que tem um nome, e aí eu consigo no lugar do que colocar o qual, a qual, os quais, as quais, neste caso, com muita tranquilidade a gente consegue colocar a qual era de prata lavrada. Então, quando a gente consegue colocar o a qual aqui, confirma este que como pronome relativo. Repito o que eu já falei aqui umas 1000 vezes. Todo pronome relativo é um recurso anafórico. Todo pronome relativo recupera o que foi dito antes, perfeito? Então, qual é o referente? Só pode ser a bandeja. Está dizendo que a bandeja é que era de prata lavrada. Agora, preste atenção, olha para cá. Bandeja é apenas o nosso referente, tudo bem? É apenas a nossa palavrinha X. Quando eu coloco bandeja no lugar da palavra que, nós teríamos o seguinte, ó. A bandeja é que era de prata lavrada. Então, a palavra bandeja aqui dentro, pessoal, a palavra bandeja aqui dentro funcionaria como sujeito. Olha só, acompanhe meu pensamento. Quando eu falo que esse que é um pronome relativo, nós estamos fazendo uma análise morfológica. Eu decidi qual é a classe. Quando eu falo que esse que está recuperando a palavra bandeja, eu estou vendo qual é o referente. Essa é uma análise semântica. Quando eu coloco bandeja no lugar do que e vejo, olha só, que bandeja no lugar do que funcionaria como sujeito, então eu estou confirmando que a palavra que é o sujeito e essa é uma análise sintática, perfeito? Então, só tome cuidado com as questões de conceitos, porque o examinador poderia ter perguntado qual é a classe, qual é a função. O que ele cobrou neste item foi apenas a semântica do pronome relativo, quem é que recupera. E sem nenhuma dificuldade na vida, só pode ser a letra D. Este lhe está recuperando a xícara e o que está recuperando a bandeja. Perfeito? Muito bem, muito bem. Então, fechamos questão número 9. Fácil ou muito fácil, pessoal? Gente, eu acho que eu escolhi uma prova muito fácil para hoje, não foi? Eu fico no morde a sopra, vocês estão vendo? Aula passada eu peguei IADES, peguei questões para diplomata, vocês se lembram? Eu não sei quem me acompanhou. Quem não acompanhou, a aula ainda está disponível. Nível lá em cima. Hoje eu peguei Fundação Carlos Chagas, mas dei aí uma sopradinha. Porque também não adianta eu querer ficar mostrando para vocês só o que é difícil. Esta, repito, essa é a realidade. Esta foi a última prova aplicada pela Banca Fundação Carlos Chagas, concurso para nível superior. Mas veja que eu pulei as questões de interpretação de texto, que com certeza foram as que mais deram trabalho, tá bom? Gente, me conta se tá claro para todo mundo. Por favor, quem é que vai ser o fofoqueiro de hoje? Quantas pessoas assistindo a nossa aula? Quantos likes? Me conta, por favor. Bom dia, Verônica. Bom dia, Maria das Graças. Ó, de São Paulo. Muito bem, muito bem. Podemos continuar? Tá todo maravigold, tá vendo? Excelente. Meu sonho, professora, é que a minha prova venha desse jeitinho, tá vendo só? Ótimo. Bom dia, Daile. Como é que você está? Então, vamos para a nossa próxima questão. Não acredito, veja, só 117 pessoas assistindo
185 likes. Ah, não. Tá faltando gente, não tá não, Juliene? 90 agora. Gente, mete o dedão bem aí nesse like. E convida a humanidade. Manda mensagem só para todo mundo falando, gente, a professora tá ao vivo. Vambora convidar só todo mundo, meu povo. No final tem como passar. Passa o gabarito. Já vamos fazer isso logo, Tayane? Já vamos fazer isso logo? Passo agora. Já vamos passar o gabarito das outras questões. Olha só. Questão número 1, letra B de bola. 2, D de dado. Vai anotando aí, meu povo. Vai anotando aí. 1, B de bola. 2, D de Deus, nosso querido Deus. 3, letra C, de contra-cheque. 4, letra D de Deus. Gente, se for chutar, vai chutando em contra-cheque e em Deus. Que o negócio vai ficando bom. Não tem como dar errado, não. Questão 5, letra C. Opa, a Tati tá acertando tudo aí, tá vendo? A 6 é letra A, nós já tínhamos feito. A 7 tá pedindo figuras de linguagem, letra B de bola. 8 fizemos, 9 fizemos, agora vamos para 10. Joia? Então, vamos. Ó. Quem o visse, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Aí ele colocou o seguinte na 10, olha só. Os sujeitos dos verbos sublinhados são respectivamente quem? Vamos voltar para a gente poder confirmar? É lá no primeiro parágrafo, tá bom? Então, vamos. Temos o seguinte. Rubião fitava em enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre à janela de uma casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Então, vou apagar essa confusão toda que nós já tínhamos visto. Já vamos marcar os verbos que o abençoado escolheu. Ó, os verbos. Aí ele quer o vice, o sujeito de vice e de cuidaria, beleza? Então, quando ele coloca quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela da casa grande, cuidaria. Eu vou colocar isso aqui entre parênteses. Dá ou não dá para colocar entre parênteses? E aí, me conta, quem é que vai vê-lo? Quem o visse. Quem é que vai vê-lo? É o quem. Sabe uma dica que eu sempre dou, pessoal? O quem, penso eu que de maneira bem tranquila, a gente consegue identificar como pronome, concordam? Aí o que eu aconselho, olha para cá, é que no lugar do pronome você coloque algum nome, coloque algum substantivo. Vou colocar Maria, Maria o vice. Porque a função que o substantivo tiver é a função que o pronome terá. Acompanharam a dica? Vou falar de novo. Quando tiver algum pronome e a gente tiver de descobrir a função desse pronome, eu aconselho que a gente tire o pronome e coloque um nome no lugar. Porque a função que o nome tiver é a função que o pronome terá. Então, quem o visse, eu poderia falar Maria o visse. Quem é que vai vê-lo? Maria. Então, este quem é um pronome e é o sujeito do verbo vir, beleza? Não é vice, né? Aqui é do verbo ver, beleza? Então, quem é o sujeito de vice? É exatamente o quem, perfeito? Agora, eu posso eliminar tudo isso e aí eu poderia perguntar: quem é que cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água? Quem é que cuidaria? Me conta, por favor. Acho que dá para resolver o problema. Quem faria isso é quem? É quem o visse. Vocês estão vendo que quem o visse é que acharia que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas quem iria ver seria exatamente o quem. Tudo bem? Então, aqui, sem sombra de dúvidas, vamos para lá. Quem é que vai ver? É o quem. Então, o sujeito do primeiro verbo é o quem. Tá bem aqui a nossa resposta, tá vendo? E quem é que cuidaria que ele acha alguma coisa? Quem o visse.
Então, com certeza, letra B de bolada. Olha só. B de bolada, C de contra-cheque e D de Deus. Pronto, resolveu a nossa vida. Viu só? Muito bem. Então, aqui, letra B, quem e quem o vice. Acharam fácil ou difícil essa? Me conta. Então, letra C, D, joia. Deixa eu só ver aqui. Quando tem 20 questões, por exemplo, geralmente 4 alternativas corretas de cada letra. Juliane, normalmente a gente tem essa estatística. Para bancas Sebrasp, por exemplo, como é para marcar certo ou errado, normalmente a gente tem ali metade, metade, né? Então, metade de itens certos, metade de itens errados. Então, normalmente eles fazem dessa forma. Então, vamos. Essa foi a que eu senti mais dificuldade. Mas teve dificuldade no primeiro ou no segundo verbo, Tayane? Depois me fala se você teve mais dificuldade no primeiro ou no segundo verbo. Acho que talvez no segundo, né? Porque, na verdade, você percebe que eu tenho essa ideia. Quem acharia isso é quem estava vendo. Perfeito? Então, vou continuar. Já que começamos o dia com o nosso querido Machado, agora vamos para Mário Quintana. Gente, esse texto é tão lindo. Pense num texto maravilhoso. Aí ele colocou aí o primeiro texto, cobrando exatamente a tipologia textual. Esse texto é sensacional. Então, cobrou tipologia textual. Vamos só passando rapidão. Aí aqui, de novo, transposição. Olha só. Esse que pede do discurso direto para o discurso indireto, eu vou escolher um café com gramática para falar só sobre isso. Eu já vou colocar até aqui no meu radar. Porque, professora, você já não pode responder aí rapidão? Não. Porque para trabalhar com discurso, transposição do discurso direto para o indireto ou o contrário, a gente precisa trabalhar com correlação entre tempo e modo verbal. Como é que o verbo estava lá, como é que o verbo fica aqui, como é que eu vou combinar essas novas formas verbais. Essa ideia de passar do discurso direto para o indireto é algo muito interessante que cobra maturidade com relação principalmente às formas verbais. Então já vai ficar no nosso radar um café com gramática para trabalhar com esse tema, tá bom? É muito difícil mesmo, viu, Tassiana? Principalmente Banca Fundação Carlos Chagas e Banca Fundação Getúlio Vargas. Essa passagem do direto para o indireto não é simples assim, não. É muito bom mesmo, tá? Então tem que ser bem uma hora para falar só sobre esse tema. Porque senão eu só vou passar o gabarito para vocês e aí para mim isso não tem valor. Agora eu tô passando o que é só texto, eu tô passando. Agora comentar a questão eu preciso comentar de maneira completa, beleza? Então fica no radar, viu, Tassiana? Pra gente falar sobre isso aí. Então, questão número 11, tipologia textual. Aqui ele quer exatamente para o discurso direto. Aí agora vamos para a questão número 13, eu volto e passo para vocês aí o gabarito das outras. 13. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. Considerando o contexto, os termos sublinhados constituem respectivamente o quê? Lembram que a gente já fez uma questão cobrando exatamente esse tema, questão dessa prova, só que ele quis saber na questão anterior qual que era elemento coesivo. Aqui ele está querendo saber exatamente qual é a classe gramatical. E aí o que eu comentei na questão anterior foi, o artigo não substitui, o artigo apenas acompanha o substantivo. Então ele escolheu palavrinhas o e o a, e quer saber quem é artigo, quem é pronome, quem é preposição, perfeito? Então, primeiro, para a gente confirmar aquela palavra como artigo, é óbvio, ela tende a acompanhar o substantivo. E aí, o pronome e o artigo são palavras variáveis, porque se conectam ao substantivo. E preposição é uma palavra invariável, perfeito? Então, nós temos... Até antes de ir diretamente para a questão, nós temos a seguinte relação. O substantivo é o nosso elemento nuclear e artigo, adjetivo, pronome, vamos anotar. O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral acompanham o substantivo. Qual é a lógica?
Se o substantivo é variável, se o substantivo fica no masculino, feminino, singular, plural, então o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral também são variáveis, também vão ficar no masculino, feminino, singular, plural. Perfeito? Por que eu estou dizendo isso? Porque a preposição entra na classe das palavras invariáveis. Então, todo mundo que está conectado ao nome se ajusta ao nome. As outras palavras todas invariáveis. Aí eu já vou olhar para os substantivos. Olha só. Homem, o peixinho e pronto. Deixei aí. Concordam que eu falo o trote? Tudo bem. Mas aqui nós temos aonde o homem ia, só pode ser um artigo. O peixinho só pode ser um artigo. O peixinho o acompanhava. Vocês estão vendo que este o está recuperando o homem. O substituiu. Olha só o que eu disse e vou repetir. O artigo é a única palavra que apenas acompanha. O adjetivo, ele pode acompanhar ou substituir. O pronome e o numeral acompanham ou substituem. Agora, o artigo não. O artigo sempre, sempre, sempre acompanha o substantivo. Então, este o aqui, com certeza, só pode ser um pronome. Então, a gente tem artigo, artigo. Então, aqui não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, não pode ser a letra E, artigo, artigo. Agora, este o que está substituindo não pode ser artigo, ele só pode ser um pronome. Então, vamos lá de novo? Veja só. O primeiro o, destacando aqui, é artigo, o segundo o artigo, o terceiro pronome. E por que o terceiro não pode ser artigo, professora? Por que eliminamos a letra E? Porque o artigo não substitui. E claramente este o está substituindo o homem. E quando ele fala que acompanhava a trote, vocês estão vendo que trote é o trote. Naturalmente uma palavra masculina, sim ou não? Quando fala a trote, então esse a não pode ser artigo. Veja que essa palavra é uma palavra invariável, então só pode ser preposição. E o a trote aqui está indicando o modo como acompanhava. Está marcando exatamente uma locução adverbial que indica o modo. Então, com certeza, pronto, isso é uma preposição. Perfeito? Então, 13, letra A. Fácil ou muito fácil, meu povo? Me conta. Tranquilinha ou não? Eu acho que também foi tranquila. Eu achei muito interessante Banca Fundação Carlos Chagas colocar questões com esse formato. Não é muito padrão não, viu? A FCC normalmente tem uma pegada bem arrochada. Aí você fala, professor, eu já percebi uma coisa na vida, que prova fácil é só aquela que eu não faço. Todas as provas que eu faço são difíceis. As que eu não faço sempre são fáceis. Uma implicância, não é, meu povo? Eu também acho que é uma implicância doida. Então, vamos lá. Questão número 14. Deixa eu só molhar o bico aqui. Verifica-se o emprego de vírgula para separar um vocativo, ele quer um vocativo, em qual alternativa? Letra A. Gente, já sabemos que um vocativo é um chamamento. Quando eu falo Pedro, João, Maria, excelentíssimo senhor presidente da República, senhor deputado, senhor senador, senhor juiz, isso aí tudo são vocativos, perfeito? Parte de redação oficial, conforme o manual de redação da Presidência da República, a gente tem de tomar cuidado com os vocativos. E aí, já até aproveitando para comentar o que nem falou aqui, mas, como eu disse, excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor é só para presidente da República, presidente do Congresso e presidente do STF. O resto da humanidade, inclusive o juiz, é senhor juiz. Isso conforme o manual de redação da Presidência da República. Então, o vocativo é um chamamento e o vocativo obrigatoriamente tem de ser pontuado. Perfeito? Então, vamos. Aí ele quer o vocativo. Vamos lá. Letra A. Dito isto, verteu copioso pranto e, desviando o rosto,
atirou o peixinho na água. Aí ele chamou alguém? Ele evocou alguém? Não, não evocou, não. Letra B. Era uma vez um homem que estava pescando Maria. Parece que chamou alguém, sim ou não? Daqui a pouco eu vou até voltar para ver se sim ou se não. Mas na letra B já tem alguém aqui que poderia ser um vocativo. Letra C. Não. Não me assiste o direito de te guardar comigo. Não tem como ele estar chamando esse não. Tá vendo que ele colocou essa vírgula para repetir. Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Letra D. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote que nem um cachorrinho. Tá chamando alguém? Não chama ninguém. Letra E. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado. Ora, isso é uma interjeição. Interjeição não tem função. Então, a única possibilidade aqui é que estava chamando exatamente quem? A Maria. Eu vou só voltar lá no texto. Gente, esse texto é tão maravilhoso. Era uma vez um homem que estava pescando, Maria, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com o iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. Gente, depois terminem de ler esse texto. É maravilhoso, maravilhoso, uma delícia. Então, vamos lá. Então, o único que está chamando aí só pode ser a letra B de bola. É exatamente, ele está contando a história para Maria, chamando a Maria. Perfeito, Juliane. Questão número 15. Verifica-se o emprego de voz passiva. Vocês estão vendo que isso aqui é um tema muito, muito, muito recorrente. O seguinte trecho. Letra A. Só eu sei que eu não preciso dizer, porque você sabe, mas a voz passiva pode ter dois formatos, tá? Então, voz passiva pode ser a voz passiva. Vou colocar primeiro aí a forma desenvolvida, né? A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A analítica, se é voz passiva, sempre, eternamente, nós vamos ter um sujeito paciente. A analítica, temos o sujeito paciente mais uma locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal, e esse verbo principal é sempre no particípio. E pode ou não haver o agente da passiva. De maneira muito simples, eu te digo, por exemplo, que a janela... Opa, peraí, deixa eu mudar a minha canetinha. De forma muito simples, eu te digo que a janela foi quebrada, tá vendo locução verbal? Foi quebrada pelo aluno. Mas eu poderia apenas falar que a janela foi quebrada, eu poderia não ter colocado o agente da passiva. Eu poderia apenas falar que a janela foi quebrada, perfeito? E a voz passiva sintética é aquela que a gente já tem notícia só o tempo todo, é aquela em que aparece um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais a palavrinha ser sendo partícula apassivadora e o sujeito aparece depois. O sujeito paciente. Então, por que eu estou comentando isso aqui, mesmo sabendo que você sabe? Porque, às vezes, quando fala de voz passiva, a gente procura só a analítica. E não, a voz passiva também pode ocorrer por meio da palavra ser, sendo a partícula apassivadora. Que é aí o padrão, não é? Exemplo clássico. Quando a gente fala, por exemplo, que vende-se casas. Vende-se casas. A gente lê isso, normalmente, a gente lê só o tempo todo. Olha para o verbo, apareceu ser, procura o verbo. Veja que quem vende, vende algo, é verbo transitivo direto. Aí eu quero saber se casas
é o objeto direto. Vocês concordam que quando a gente fala vende-se casas, isso é igual a casas são vendidas. O ser perto de transitivo direto ou transitivo direto e indireto, esse ser tem cara de partícula passivadora. Vende-se casas, casas são vendidas. Se eu consigo passar da sintética para a analítica, então é verdade, esse ser é uma partícula e o que vem depois é o nosso sujeito paciente. E aí esse é o ponto muito importante. Por que esse tema cai muito? Porque isso que vem depois é o sujeito. E se o sujeito está no plural, o verbo tem de ficar como? No plural. Vendem-se casas, casas são vendidas. Perfeito? Então, aqui, esse ser é uma partícula passivadora e seria um exemplo de voz passiva sintética. Aí, então, agora vamos avaliar em qual haveria uma locução verbal ou a palavra ser. Letra A. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Eu vou roubar-te. Olha só, vamos olhar para os verbos. Tem só um verbo, não tem locução, então não tem analítica. E não tem a palavra ser, então não está na sintética. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, não é voz passiva. Deixa eu parar só um minutinho, Dário. Então, o pessoal está falando que a imagem está desfocada e muitos falaram. Tá normal, né? Não, o pessoal falou que aqui tá normal, então vai ser a internet de vocês, beleza? Aí, Fran, se a palavra casa estivesse no singular, o verbo ficaria no singular, porque o verbo concorda com o sujeito, beleza? Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Então, aqui a imagem tá ok, beleza? Então, vou de novo, olha só. Vou ler de novo a questão número 15 e vou sintetizar o que nós falamos, veja só. Aqui o examinador pediu voz passiva. Acabamos de revisar que a voz passiva pode ser uma voz passiva analítica, em que teremos um sujeito paciente, locução verbal, verbo auxiliar, verbo principal no particípio, e pode ou não haver o agente da passiva. A outra forma de voz passiva é exatamente a voz passiva sintética, que é aquela que ocorre por meio da partícula apassivadora, e essa partícula apassivadora vai acontecer perto de verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Não tem objeto direto, o que vem depois é o sujeito paciente. Vendem-se casas é igual a casas são vendidas. Se casas são vendidas, casas é o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Se casas, que é o sujeito, estivesse no singular, o verbo ficaria no singular. Então, como o examinador pediu voz passiva, eu vou então avaliar se tem locução verbal ou se teria a partícula passivadora. Letra A. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos? Vocês estão vendo que, primeiro, na letra A, não tem locução verbal e não tem a palavra ser. Então, não tem voz passiva. Errado. Letra B. Depois, guardou no bolso traseiro para que o animalzinho sarasse no quente. Aí, veja que aqui ele colocou guardou, não tem locução verbal, não tem a palavra ser. Para que o animalzinho sarasse, não tem locução verbal, não tem a palavra ser, então não tem voz passiva. Letra C. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam, os dois passeavam, não tem locução no passeavam, onde o segundo dos dois fora pescado, ele foi pescado. Vocês estão vendo que apareceu algo importante para o que foi perguntado. Tem locução verbal e o peixinho foi pescado. Então, aí a gente já tem uma locução verbal, tem algo importante. Então, a letra C é uma boa alternativa, mas vamos terminar de ler. Então, a letra B, por que não é passiva? Não tem locução, não tem partícula passivadora. Letra D. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas.
Vocês estão vendo que aqui o encheram não tem locução verbal. E esses olhos se encheram, encher-se de lágrimas. Então, isso aqui vai ser parte integrante do verbo. Ele não foi enchido de lágrimas para eu pensar numa partícula passivadora. Então, eles é que se encheram. É parte integrante do verbo, não é a letra C. E esses olhos, repito, não foram enchidos para eu pensar em partícula apassivadora. E letra E, vamos olhar para o verbo. E viva eu cá na terra sempre triste. E viva eu cá na terra sempre triste. Vocês estão vendo que não tem locução e não tem o C. Então, quando eu reconheço a parte estrutural, quais seriam os formatos da voz passiva? A única que se encaixa é letra C. Porque o peixinho é que foi pescado, ele é alvo da ação do homem. Tudo bem? Então, letra C, questão número 15, letra C. Perfeito? Muito bem, eu vou voltar agora, olha só. A questão número 11, o texto é um texto narrativo. Questão número 12 é letra A, quando ele pede para passar para o discurso indireto. Beleza? Então, quem pedir, professora, passa o gabarito. 11, letra C. Vamos lá, Daniela, ó. Vou voltar para todos, viu, Daniela? Ó. 1, letra B de bola. 2, D de Deus. 3, C. 4, D de Deus. 5, C de contra-cheque. 6, letra A. 7, B de bolada. 8, letra E. 9, letra E. 10, B de bola. 11, C. 12, A. 13, A. 14, B de bola. E 15, C de contra-cheque. Beleza? Então, pronto, pronto, pronto. Gente, me conta, vocês preferem quando eu arrocho com prova mais difícil ou desse jeito aqui foi bom? Me conta aí, o que vocês preferem? Porque eu vou do jeito que vocês mandam. Professora, eu só gosto de prova difícil, então eu só vou mandar prova arrochada. Essa daqui foi o padrão, beleza? Vanessa falou que tá atrasada, mas depois pode voltar e assistir. A gente fechou hoje a prova, a última prova aplicada pela Banca Fundação Carlos Chagas, viu, Vanessa? A rocha, ó, o povo quer roxo. Os dois, professora, de vez em quando vamos dar uma respirada, não é? Os dois são bons, que foi o que eu disse, não adianta eu ficar inventando, esta é a realidade, tá bom? Então, às vezes é muito difícil, às vezes é um pouquinho melhor. Assim, ficamos preparados para qualquer banca, essa é a intenção. Luciane falou, eu gosto assim, professora, de maneira bem tranquilinha. Valciné falou, difícil, só pega no difícil, né, Valcimeia? Muito bem. Então, gente, ó, é isso aí. Nosso café com gramática hoje foi Banca Fundação Carlos Chagas. E olha só para falar para vocês, pessoal. Ah, Juliane, obrigada. Quem aqui vai fazer Secretaria de Educação do Distrito Federal? O curso de 200 questões da Banca Quadrix de resolução de provas. Resolvi 11 provas, tá pronto. E já vai pro ar hoje, beleza? Então, o curso de resolução de provas da Banca Quadrix, gravei a resolução de 11 provas, 200 itens, provas quentíssimas, quentíssimas, tá bom? Então, hoje já vai estar disponível no site para vocês. Quem tá no Café com Gramática sempre tem desconto. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem pra gente no direct, que a gente passa para vocês um cupom de desconto. Perfeito? Pronto. Tem Instagram? Tem. Aline Rize, meu Instagram. Tem Instagram, tem o YouTube, tem o meu blog, meu povo. Quem ainda não acompanha o meu blog, vou até colocar, ó. Aline Rize, opa, é tudo juntinho. alinerize.com.br, tem muito conteúdo no blog, viu? E o Insta é Aline Rize _. Beleza? Pronto, vai estar no método.
Irene, esse de resolução de provas entra para o pessoal da consultoria, tá? Então, entrei para o pessoal da consultoria. E quem comprou agora, quem se matriculou nessa última turma da Secretaria de Educação, também vai ter como bônus. Perfeito? Então, vamos. Então, só para quem tá agora nessa última turma da Secretaria de Educação, que nós entregamos vários bônus. Entregamos o bônus de interpretação de texto, esse de resolução de provas, tá? E quem tá na consultoria. Caso contrário, vai ter de pegar separadinho. Obrigada a vocês, obrigada aí pela participação. Próxima aula, pessoal, eu vou fazer uma enquete no Instagram e vocês é que vão me falar o que vocês querem para a próxima aula, tá bom? Próximo Café com Gramática, professor, o que eu quero, tá? Sei que eu tô devendo discurso direto, discurso indireto, tô devendo aí banca examinadora, beleza? Gente, então é isso. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Dá uma olhada no meu site, que tem curso completo para FGV, 250 questões da banca, Sebrasp quentinho. Tem um curso novo para a Secretaria de Educação com essas provas que eu gravei. Tem para carreira policial, tem para o INSS, tem TJ de Minas, tem para a área da saúde, tem só para todas as áreas, tá? O método RIS está aí prontinho para te preparar em apenas 25 horas com a parte de gramática. Então, dá tempo de aprender português de maneira lógica, de maneira definitiva, sem ficar decorando de maneira aleatória, beleza? Então, um beijo, meu povo, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Boa semana, tchau, tchau.